Às 9 horas da manhã, mais 36 minutos, 9h36. Vamos lá, vamos adiante com o programa. Conforme nós anunciamos, estamos recebendo aqui a Sandra Rodrigues, diretora das embalagens de Passo Fundo, para nós falarmos sobre a situação, né, das embalagens, né, que recebia todas as embalagens de produtos defensivos agrícolas aqui de Passo Fundo, da região, e que infelizmente está parada aí na localidade de São João. Sandra, bom dia. Bom dia, João Tair. Agradeço a oportunidade de podermos mais uma vez falar em relação à questão da nossa logística reversa, que é um assunto tão importante para toda a nossa região e para o Brasil inteiro. Isso. Sandra, por que essa embalagem está fechada? Vocês não conseguiram renovar a licença? O que houve? É a FEPAM que dá licença? Não é outro órgão ambiental? O que houve? Perfeito. É importante nós falarmos um pouquinho da história dos embalagens, como foi construída, né? Começou pelo consórcio de prefeituras, onde o município de Passo Fundo, já por prever problemas de resíduos no campo, de contaminação, né, porque é um problema de meio ambiente e de saúde pública direcionado à questão das embalagens de agrotóxicos. Nesse sentido, Passo Fundo abriu esse consórcio para 92 prefeituras. Na época da sua criação, nos anos 90, nós tínhamos um recolhimento de em torno de 70% do Rio Grande do Sul. Imagine o tamanho que era a nossa área de abrangência. Com essa organização de um processo, nós fomos também atrás, os prefeitos foram atrás da criação de uma lei específica, porque não existiu enquadramento a não ser os procedimentos que Passo Fundo adotou. 98 iniciou a sua operação, 2000 já tivemos a Lei 9974, né? E depois, um ano depois, o Decreto 4074. Com isso, nós conseguimos possibilitar que no Estado tivesse a criação de mais 8 associações que prestam o mesmo trabalho que os embalagens e que representam revendas e cooperativas que fazem parte do canal de distribuição. Elos estes que estão na lei como responsável por manter as unidades de recebimento, com o custo da operação e desse processo para destinação de embalagens, e o poder público desenhado em lei com a questão do frete, que era o destino daqui para as indústrias ou de todo o Brasil, enfim. Essa operação, até cito uma das primeiras, se não a primeira depois dos embalagens, que foi a Girivá Embalagens, que está em Giruá, que hoje está nos ajudando com esse braço, muito embora fique muito distante de Passo Fundo, né? Mas ela está credenciando e também recebendo na forma necessária, por exemplo, as sementeiras de Passo Fundo, de Coxilha, que precisam já agendar e destinar embalagens lá. Credenciamento para renovação junto com a SEAP, também eles estão fazendo lá, porque eles estão habilitados com a licença em dia. Então, olha a distância que se tem, né, daqui a Giruá, para nós podermos encaminhar as embalagens. Então, nós tivemos ao longo dos anos um trabalho muito organizado, um trabalho onde contou com essas associações do entorno participando também. Os embalagens, até o ano passado, atendia 217 municípios e 4 estados. As matrizes que tinham filiais em outro estado, para fazer a sua logística de ir com o produto cheio e voltar com as embalagens vazias, credenciavam aqui e os órgãos ambientais dos outros estados liberavam que fosse possível essa embalagem retornar para cá. Os nossos volumes, nós temos uma capacidade de 1.300 toneladas. Então, se nós pensarmos hoje esse volume já com quase um ano sem o atendimento da devolução da embalagem, é um volume extremamente preocupante. Mesmo porque nós temos a preocupação não só com a embalagem que venceu o prazo para entrega, porque a gente tem órgãos competentes para fiscalização. Mas também temos a preocupação com o produtor, de que maneira ele está armazenando essa embalagem, né? Qual que é o risco para a sua família, enfim, para a propriedade. Essa embalagem talvez possa não está sendo feita a devida tríplice lavagem, que é muito importante. Aproveito a voz, né, o alcance que a Rádio Planalto tem, para informar os produtores que recentemente nós tivemos uma renovação da nossa lei de agrotóxicos, das embalagens de agrotóxicos, né, que final de 2023 houve essa alteração da lei 14.785, aonde pouco foi reformado, porque é uma lei que ela traz
todos os elos da cadeia, as suas responsabilidades. Dentro do decreto 4074 tem os procedimentos que os produtores têm que adotarem para devolver essas embalagens. É uma obrigação legal, João Altair, que o produtor tem que fazer a tríplice lavagem. Então é importante dizer que é um dever lá na propriedade, até uma questão de economia desse produto, porque o produtor fez o uso do produto para que use até a última gotinha e inutilize a própria embalagem para devolver. Então a orientação que nós, nesse momento oportuno, já aproveitamos a oportunidade para dizer que o produtor tome muito cuidado aonde deposita e também como vai conduzir o destino dessas embalagens, porque há uma regulamentação, inclusive penal, para o destino incorreto dessas embalagens e a responsabilidade do produtor com nota fiscal. Falando agora um pouquinho em relação à questão da nossa licença de operação, né, que o Simbalagens completa em setembro 26 anos, 25 anos efetivos de licença de operação renovada, tanto pelo consórcio como pela Associação dos Revendedores de Insumos, que chama ARIA, né, associação, a qual nós temos um presidente atuante, que é o seu Luiz Carlos Carvalho, da Produtécnica, que também vem nos apoiando ao longo de todo esse processo, que para nós foi uma surpresa, né? Porque nós não temos novidade quanto aos volumes que vêm aumentando gradativamente ano a ano. Isso não é uma novidade do estado do Rio Grande do Sul, e sim de todo o Brasil. Nós, através da federação, temos todas as informações necessárias sobre esse volume, e Passo Fundo não foi diferente. Nós começamos já em 2021 com um acúmulo muito grande de embalagens, e o produtor trazendo todo dia mais de 20 caminhões, às vezes, para descarregar de toda a região, e nós não poderíamos devolver para o produtor e não receber essa embalagem, porque é melhor que a embalagem fique dentro da central que está licenciada do que ela vá para um local incerto, que é no meio ambiente. Então nós vemos como uma bola de neve desde 2021, com volumes que o INPEV não retirava, que é o Instituto Responsável pela Logística, né? O processo da central é receber, classificar por tipo de material, processar esta embalagem, deixar a ponto de cargas específicas de materiais, por exemplo, plástico, papelão, todo o material que envolve a embalagem de agrotóxicos, e gerar uma ordem de coleta com o instituto que nós tínhamos o convênio. Isso tudo registrado pelo sistema integrado de centrais. Só que ao longo do tempo, aquele material que é processado vai acumulando, a gente não consegue vencer depois essa produção interna. E nós começamos a ter problema de superlotação e recebimento na central. Em algum momento nós colocamos pallets ao fundo da central, depositamos embalagem tríplice lavada, que é resíduo inerte, não apresenta nenhum tipo de resíduo, né, de contaminante, tem menos de 1 ppm essa embalagem quando feita a devida tríplice lavagem. Então isso foi constatado, inclusive pela FEPAM, que as embalagens estavam com o procedimento correto armazenado na central. E aí colocamos pallet, colocamos big bag e colocamos lona para que aquele período de processo que estava lotado acontecesse essa classificação e a prensagem, e a gente pudesse puxar essas embalagens para acontecer. Isso demorou mais ou menos uma semana e pouco para acontecer, porque a gente tinha uma equipe bastante produtiva no sentido de já entender do processo das embalagens, e nós tivemos aí uma denúncia por parte do INPEV, e que nos acarretou a uma justificativa, né, que já havia uma denúncia muito semelhante por parte da associação em 2021, nos acarretou aí numa suspensão desse convênio. Por parte da FEPAM? Por parte do INPEV, no primeiro momento, essa rescisão. Então, esse convênio, ele havia uma previsão para ambas as partes de um período de 90 dias. A nossa licença de operação vencia em novembro, 15 de novembro. Nós encaminhamos em maio do ano corrente, de 2023, já com todos os condicionantes, enfim, não houve nenhuma movimentação. Mas quando nós tivemos esse rompimento do convênio, já de pronto, o Instituto comunicou à FEPAM que não havia mais convênio dos Simbalagens, e essa nossa licença ela não foi renovada. Tá, mas não foi renovada pela FEPAM ou pelo INPEV? Pela FEPAM. É importante dizer a sua então, fala... Resumindo então, Sandra, a licença do Simbalagem não foi renovada. O problema então seria esse excesso de material? Na verdade, não. É esse o problema? Na verdade, nós tivemos a visita, recolhemos em período curto essas embalagens, continuamos recebendo no mesmo processo, mas a não renovação se deu por não haver mais um convênio com essa entidade privada que representa o fabricante, vamos dizer assim, né? É importante dizer que nós vocês temos... não teriam outro desse? É só o INPEV que pode receber? Não. Vocês não teriam uma outra empresa que pudesse encaminhar? Porque o INPEV não é autoridade ambiental, não é?
É isso que eu ia dizer, não é uma entidade federativa que tenha poder de governo, que seja a única que possa fazer esse processo. Tá, e daí vocês não podem romper com o Impev e vender para o João Altair esse material, vender para o... Então, dentro da logística e da lei de agrotóxicos, nós temos que ter uma entidade gestora responsável. Então, a entidade gestora ao longo dos anos que se criou, e a única seria o Impev por representar o fabricante. Então, hoje nós completou 5 anos, nós criamos uma entidade gestora que representa o canal de distribuição e os produtores, que chama a Federação Nacional das Associações Centrais, FENACE, a qual nós estamos na diretoria. Então, hoje nós temos uma entidade que nos representa, que pode ser responsável, já é responsável por outros estados e pode destinar essas embalagens. Nesse sentido, nós estamos agora encaminhando nova documentação para o órgão ambiental, a fim de que a gente apresente para eles, né, que há uma confusão talvez por parte do Instituto no sentido de querer se apresentar como o único gestor da logística reversa, e a sua fala é importante porque é nesta ótica mesmo que nós vemos a logística reversa, e nós precisamos hoje quebrar esse paradigma, credenciar a federação no estado, porque há essa obrigatoriedade dentro do órgão ambiental de credenciar uma entidade gestora, para que nós possamos voltar às nossas atividades rotineiras e atender os produtores de toda a região. Essa possibilidade de voltar. De uma dessas, Sandra? Sim, precisamos que isso ocorra, né? Nós já temos alguns documentos encaminhados muito importantes, alguns processos muito importantes. Nós temos, inclusive, a Câmara de Vereadores recentemente fez uma moção de apoio para que se tenha essa reabertura o mais rápido possível. Então, a gente está trabalhando e temos certeza que bem logo nós voltaremos aqui para dar notícia de que o Simbalagens voltou a operar. Precisamos, né? Olha, os produtores estão tendo que agendar com dificuldade para entregar em Carazinho, para entregar em Vacaria. Tu imagina o custo disso, né? Além de todos esses custos que você citou aí, fazer o armazenamento necessário lá na propriedade, né? De acordo com a lei, fazer a tríplice lavagem, aí andar 200 quilômetros, né? Daqui para levar, com dificuldade para agendar, né? O pessoal está tendo muita dificuldade, então... Nós precisamos, né, do retorno das embalagens. Isso, inclusive é importante dizer que a lei prevê o encurtamento de distância para que o produtor possa fazer a devolução. E nesse sentido nós estamos desconstruindo um projeto que funcionava muito bem, né, que atendia aos pequenos, aos grandes produtores, às empresas, aquelas que têm a necessidade tanto de entrega quanto de documentação, e hoje o produtor não tem acesso à devolução próxima. Eu diria então que problema de legalização com a autoridade ambiental, com a FEPAM, não é o problema, então? Nós entendemos que juridicamente, por todo o histórico dos Simbalagens, é importante dizer, né, que nós somos os pioneiros da logística reversa. Nós não estamos hoje tentando nos apropriarmos de um projeto que existe, que é de exclusividade. Dentro do meio ambiente é louvável que se tenham mais entidades que possam prestar bons serviços. E nesse caso há uma tentativa de monopolizar um processo e que seja exclusivo. Estamos fadados a acabar com o processo já desde o início, né? Porque é onde você limita locais para destinação ou que esses locais sejam muito menores do que os existentes, que já estavam com a sua capacidade de armazenamento já muito reduzida, a gente acaba realmente não tendo um acompanhamento do que precisa e também nem atendendo os produtores que precisam realmente entregar essas embalagens. Tem que melhorar a lei, tu acha, para não ficar esse negócio, não, só eu posso receber isso, só eu posso dar destinação, só eu posso industrializar. Tem que melhorar a lei, abrir mais esse mercado, ou a lei, no teu entendimento, é boa? Não, no nosso entendimento, a lei ela é perfeita, né? Nós hoje somos referência mundial em destinação das embalagens vazias, justamente por conta dessa organização, aonde há todos os elos da cadeia, desde o produtor, da revenda que comercializa, né? Que a revenda é a cooperativa, do poder público no sentido de orientar e educar, porque a educação ambiental ela é muito importante, ela é continuada, não só dos produtores no sentido de como devem devolver as embalagens, mas também como deve se educar para as futuras gerações entenderem a importância desse processo. E a lei também fala que o poder público e os órgãos fiscalizadores têm a sua importância nesse processo. Então, todos os elos estão ali já descritos no ciclo, né, desta cadeia produtiva, e como ela teve uma reforma recente e, pelo que a gente entende, foi muito pouco alterada, e como nada, nós temos a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que é de 2010, temos decreto de resíduos
reconhecidos também, que também dão um amparo. E hoje nós falamos muito nas entidades gestoras. Então, não é privado de se fazer uma logística reversa, o tipo que for, que seja entre particulares ou que seja entre particulares e privados, o poder público, tudo é possível diante da lei que nós temos hoje. O que nós não podemos hoje é ter um monopólio sobre uma política que é a maior de todas e que ano após ano apresenta maior número, e que se tem também uma indústria que se destina a essa embalagem. Então, é uma cadeia inteira destinada exclusivamente para uma entidade, e que não é uma entidade federal, voltamos a frisar, é uma entidade particular, né, privada, e nós não tendo condições hoje de operar. Então, isso que está acontecendo com as embalagens, a gente já tem referência em outros estados, né, não com a suspensão da operação, porque houve entendimento em alguns estados que esse é o principal objetivo, que deve ser protegido, que é a questão ambiental tem que estar atendida primeiramente, depois se discute as questões. Então, é esse viés que nós estamos levando ao governo, estamos levando aos órgãos ambientais, para que eles entendam que talvez essa forma de imposição faz com que haja um entendimento que o INPEV seja responsável por tudo, sendo que ele mostrou um trabalho que é feito pelas associações ao longo dos anos, e que hoje pode muito bem o INPEV e a federação trabalhar e atender os produtores de forma efetiva e melhorar também, porque nós temos hoje, não podemos deixar de falar, nós temos fertilizante, dome sanitário, que estão fora desse processo, que não tem uma lei específica, e que essas embalagens também não estão tendo um destino, estão indo para lixos comuns, né, que isso prejudica tanto, que podem participar também do processo das centrais. São quantos funcionários ali nessa embalagem? As embalagens nós tínhamos em torno de 11 funcionários na operação. Como é que faz agora para se manter sem fechar? Nós tivemos que suspender a operação no momento que houve a não renovação da licença, né, que foi isso que ocorreu. Nós temos com alguns funcionários esperando, outros já se encaminharam, porque não tem como ficar um período grande assim, mas nós temos a intenção de bem logo retornar com a operação, se tudo correr bem. Volta aí para nos dar essa boa notícia então, Sandra. Com certeza, será um prazer. Vamos ficar na expectativa aí, porque realmente a necessidade é premente aqui, né, com certeza. Na nossa região, mas não podemos ficar nessa dependência aí de Carazinho, Vacaria e outras regiões, né, porque a logística tem que andar, né. Obrigado pela entrevista, bom trabalho para vocês lá e vamos ficar na expectativa. Eu que lhe agradeço. Um ótimo dia. Amém.